Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe como estão as coisas. Vamos de meditação da palavra, Mateus 24. Meu nome é Luiz, esposo da Tsunami, estarei com vocês aqui sempre, todos os finais de semana. Que Deus possa falar mais do seu coração. Nós estamos meditando na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Já ouviu esse versículo? Mas ouvireis de guerras e rumores de guerras. Nunca esse versículo foi tão claro e atual em nossas épocas. Nós estamos vivendo guerras e rumores de guerras. Há alguns anos já vivemos guerras e rumores de guerras. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Em Mateus 24, nós vamos falar dos ensinamentos que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras. E Jesus fala sobre o futuro. E do versículo 1 ao versículo 25, Jesus faz algumas profecias acerca do final dos tempos. A começar do templo, que começa assim o versículo 24, o versículo do capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. E Jesus fala bem assim, olha, tá vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará. E aí eles vão para o Monte das Oliveiras e Jesus começa a ensinar sobre o futuro. E os discípulos perguntaram a Jesus bem assim, Senhor, mestre, quando será a sua vinda? Que sinais haverá? E ele fala, cautelai-vos, que ninguém vos engane, porque haverão muitos cristos dizendo que são o verdadeiro Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas essas coisas são os princípios de dores. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É um capítulo que por si só já fala, ele já explana, sabe, os acontecimentos que haverá nos finais dos tempos. E essa palavra tem se cumprido. Nós já vivemos pestes, nós já vivemos guerras, nós estamos constantemente ouvindo rumores de guerra, terremoto. E um ponto muito interessante aqui nesse devocional de hoje, o amor de muito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Nós já fizemos alguns devocionais anteriores e destacamos que Jesus, ele é o amor. Deus, ele é a própria essência do amor. E aí nós vemos a iniquidade se multiplicando e, por consequência da iniquidade, o esfriamento do amor. Nós vivemos uma sociedade hoje que, infelizmente, tem demonstrado sinais de falta de empatia para com o seu próximo, falta de amor. Nunca, em todo tempo, muitas pessoas entregues às drogas, às bebidas, aos homicídios, aos roubos. O amor tem se esvaído realmente da sociedade, mas a Igreja do Senhor ainda está aqui na terra, tá? E isso ainda é só um sinal do princípio de dores. Muitas coisas vão acontecer, nós estudaremos em Apocalipse o que vai acontecer na humanidade, mas nós cremos que a igreja será arrebatada. Nesse ponto aqui é muito importante destacar que o Senhor está falando as coisas que acontecerão antes do arrebatamento, tá? E nós estamos vivendo isso. É muito importante que os irmãos leiam, porque é um capítulo muito longo, e eu entendo que a maioria das coisas que estão aqui são literais, tá? E aí fala assim, mas é das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora nem tão pouco haverá jamais. As pessoas, às vezes, irmãos, elas ficam temerosas com essas coisas, mas nós não devemos temer. Pelo contrário, devemos se alegrar, porque esses sinais seguem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prometeu que voltaria para nos buscar. E essa é a nossa esperança. Essa esperança não pode morrer. Ele vai voltar. E essa é a nossa esperança. Enquanto ele não volta, nós nos santificamos. Enquanto ele não volta, nós oramos. Enquanto ele não volta, nós adoramos e sentimos o Espírito Consolador dele. E ele voltará. Aleluia! Do versículo 26 ao versículo 51...
Jesus ele fala sobre o seu retorno. E aí é um capítulo também bem extenso, que é literal. E aqui fala o seguinte, olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, essa parte aqui é já um estudo escatológico, tá? Não dá para nós explicarmos afinco dessa passagem aqui sobre a volta do Senhor em apenas um devocional. Exige um estudo, mas o versículo 36, para a gente encerrar esse devocional, eu vou deixar ele um pouco mais curto, tá bom? Porque esse devocional, em resumo, ele traz 2 pontos chaves, tá bom? O primeiro é que ele voltará. Jesus prometeu que ele voltará, e ele falou bem assim, olha, e vereis o Filho do Homem, tá? Aparecerá no céu, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele prometeu que voltará, e ele voltará, tá bom? Lembrando que tem um estudo escatológico sobre isso, sobre a questão do arrebatamento e a questão da segunda vinda do Senhor Jesus, como nós entendemos, nós que somos da Assembleia de Deus, que eu sou da Assembleia de Deus, tá meus irmãos? Mas grave, ele voltará. E outro ponto muito importante do capítulo 24 de Mateus é que haverá sinais antes da vinda do Senhor e muita coisa acontecerá. Por isso é necessário que estejamos preparados, que sejamos, sabe, com as vestes limpas, para quando a trombeta tocar e acontecer o arrebatamento, nós sermos assuntos aos céus, subirmos com o Senhor Jesus, porque a igreja, ela não estará presente na terra quando tudo isso acontecer. Muita coisa vai acontecer, nós não estaremos aqui. Por isso que nós devemos pregar o evangelho, anunciar as boas novas, para que as pessoas não sofram o que há de vir sobre a terra, o juízo que há de vir sobre a terra. Mas ele voltará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, inscreva-se no canal, tá bom? Tece um comentário, envie, compartilhe esse vídeo para alguém, e que Deus possa falar mais ao seu coração.